ao nosso terceiro estudo no livro do profeta Abacuque. Os irmãos podem estar com suas Bíblias abertas aí no livro do profeta, capítulo 1. E nós já estudamos duas partes deste livro e vimos a respeito da introdução com o primeiro versículo. E também olhamos já a seção do capítulo 1, os versículos de 2 a 4. E hoje nós queremos avançar um pouco mais. E eu desejo olhar com os irmãos a perícope, ou seja, a parte, que abrange os versículos 5 a 11 do capítulo 1. Nós estaremos estudando dos versículos 5 ao 11 do capítulo 1. E eu quero ler esse texto para os irmãos. A minha versão, eu acredito, seja um pouquinho diferente dos irmãos, mas os irmãos acompanhem em suas Bíblias o texto deste primeiro capítulo do livro do profeta Abacuque, capítulo 1, versículos do 5 ao 11, onde nós encontramos as palavras do Senhor que diz: olhem as nações e contemplem-nas. Fiquem atônitos e pasmem, pois nos dias de vocês farei algo em que não creriam se lhes fosse contado. Estou trazendo os babilônios, nação cruel e impetuosa, que marcha por toda a extensão da terra para apoderar-se de moradias que não lhe pertencem. É uma nação apavorante e temível, que cria a sua própria justiça e promove a sua própria honra. Seus cavalos são mais velozes que os leopardos, mais ferozes que os lobos no crepúsculo. Sua cavalaria vem de longe. Seus cavalos vêm a galope. Vêm voando como ave de rapina, que mergulha para devorar. Todos vêm prontos para a violência. Suas hordas avançam como o vento no deserto, e fazendo tantos prisioneiros como a areia da praia. Menosprezam os reis e zombam dos governantes, riem de todas as cidades fortificadas, pois constroem rampas de terra e por elas as conquistam. Depois passam como o vento e prosseguem, homens carregados de culpa e que têm por Deus a sua própria força. Amém? Oremos. Pai, Deus bendito, Senhor absoluto do céu e da terra, nós bendizemos o Teu nome e Te damos graças, porque temos, ó Deus, neste momento a oportunidade de estar diante da Tua palavra, com o intuito, ó Deus, de que o Senhor fale conosco por meio dela. É o que Te pedimos, ó Deus, em nome de Jesus e pela ação do Teu Espírito Santo. Fala conosco, faça a Tua vontade, abençoa o Teu povo, a Tua igreja, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós temos aqui Deus falando de forma surpreendente. Inicialmente, nós temos a fala do profeta, o que nós vimos na semana passada. O profeta fazendo indagações a Deus. Dos versículos 2 ao 4, nós encontramos a queixa do profeta. O profeta se queixando diante do Senhor. Pelo que ele via, pelo que ele vivia e pelo fato de Deus não agir. Deus estava em silêncio. Agora Deus responde à oração do profeta. E a resposta de Deus, ela é muito surpreendente. Não é propriamente o que o profeta esperava ouvir. Deus responde de uma maneira que parece que piora a situação do profeta. Antes, porém, como eu tenho falado nos estudos anteriores, nós iremos sempre trazer algumas informações que eu julgo ser importantes para a nossa melhor compreensão do livro. São informações, irmãos, que elas são necessárias. Hoje eu estava assistindo com a Marta uma mensagem de um pregador muito conhecido na internet. Posso até dizer, até recomendo os irmãos, o pastor Augusto Nicodemos Lopes, e ele
nas suas mensagens também, ele faz algumas colocações, geralmente, a fim de esclarecer o assunto o qual está sendo desenvolvido. E a Marta falou assim, essa parte é bem ruinzinha, né? Porque são informações e é um pouco monótono, muitas das vezes. Não é o caso lá do pastor, né? O pastor Augusto nunca é monótono, né? Mas essas partes, irmãos, elas são importantes. E eu gostaria de trazer algumas informações para nós hoje, dando continuidade às outras, às demais que já trouxe anteriormente. Primeiro, irmãos, dizer que Abacuque é o último profeta enviado a Judá antes de cair no cativeiro babilônico. Antes de Judá ser levada por Babilônia para o cativeiro, o último profeta a tratar com o povo, enviado por Deus para o povo, foi o profeta Abacuque. Outra questão, irmãos, que é importante da gente trazer e pensar, é que o livro do profeta Abacuque, ele não esconde o problema do mal. Esse é um fator importante da gente pensar. Como nós falamos na nossa palavra inicial, não no sermão, mas quando da distribuição aí do material para a nossa escola bíblica, parece-me que nós estamos vivendo dias em que não se fala mais completamente a mensagem bíblica. E a Bíblia fala muito a respeito do poder do mal. A Bíblia fala, irmãos, sobre o problema do mal, que é algo que incomoda o ser humano desde a antiguidade, desde a criação, né? Então o livro do profeta, ele não esconde essa questão, né, do problema do mal. Outra coisa, irmãos, na verdade são 4 informações. A terceira é que havia naquela época uma teologia popular que não cria ser possível a destruição de Jerusalém, ou seja, uma teologia triunfalista existente já naqueles tempos. Naquela época, né, naquele período da história, eles acreditavam o seguinte, que Deus não iria permitir a destruição de Jerusalém. Jerusalém não podia ser destruída. Jerusalém não poderia ser atacada. Os inimigos não poderiam prevalecer contra Jerusalém. Eles achavam que por eles serem o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, ninguém poderia tocar neles. Deus não permitiria. Eles acreditavam assim, eles tinham essa teologia. E outra coisa, irmãos, a ser esclarecida, é que os caldeus são os mesmos babilônios, né? Trata-se de uma só nação. Porque isso pode causar confusão quando você está lendo, né? Porque uma hora se refere aos caldeus, outra hora se refere aos babilônios. Há versões que, né, fazem isso, há versões que falam só de babilônios, há versões que falam só dos caldeus. É a mesma nação, é um mesmo povo, é um só povo, tá bom, irmãos? Caldeus e babilônios são apenas uma mesma nação. Bem, irmãos, com isso em mente, nós queremos então atentar para estes versículos e ver o que nós temos a aprender hoje com os versículos que acabamos de ler, dos versículos 5 ao 11 desse primeiro capítulo. E nós, irmãos, podemos ver nessa palavra do Senhor que é surpreendente, a resposta de Deus surpreendente ao profeta, que Deus havia estado em silêncio e o profeta havia se queixado. E agora Deus traz uma resposta, porém a resposta de Deus não era o que o profeta estava esperando. Deus traz uma resposta que o profeta fica numa condição de surpresa. O profeta fica surpreendido com aquilo que Deus fala para ele. O reverendo, o pastor Hernandes Dias Lopes, em seu comentário sobre este livro, ele abre esta sessão com as seguintes palavras. Abacuque estava perplexo com o que via na terra. Agora está perturbado com o que ouve do céu. Ou seja, ele já estava indignado com o que ele via, com o que estava acontecendo à sua volta. E ele estava indignado porque o que estava acontecendo à sua volta era o mal predominando dentro do seu próprio povo. O seu povo havia afastado-se do Senhor.
E ele estava indignado com tudo isso que estava acontecendo e ele pedia a Deus uma resposta. E a sua indignação crescia mais ainda porque Deus não lhe dava resposta. E agora, quando Deus fala com ele, ele fica mais perplexo ainda, ele fica mais perturbado ainda pelo que Deus fala para ele. Porque o que Deus fala para ele, irmãos, jamais, certamente, passou isso na mente dele, do que Deus iria fazer. A maneira como Deus estaria agindo. Deus anuncia que traria violência e maldade sobre o seu povo. Deus está dizendo que trará injustiça para fazer justiça ao seu povo. Ele clamava por justiça, ele reclamava da violência que estava imperando e Deus diz: o que eu vou fazer é levar mais violência. O que eu vou fazer é mais injusto ainda. E o profeta então ele fica perplexo. É algo surpreendente. Como pode? Eu estou clamando ao Deus de Israel, ao Deus de Judá, ao Deus do povo de Abraão, ao Deus Criador, Deus da nossa nação, para Ele nos tirar dessa situação, para Ele converter essa situação, para Ele mudar essa situação. E Ele me traz uma resposta como essa. Deus trará, irmãos, correção para o seu povo, porém fará isso por meio de um povo pior do que o seu próprio povo. Deus trará correção por meio de um povo incorreto. Semana passada eu falei que alguns ditados, poderiam ter nascido nessa época, e agora me vem à memória, não é o caso, tá, irmãos? Mas não é isso, eu não estou fazendo uma afirmação, mas parece-me que aqui nós poderíamos encaixar aquele ditado que diz que Deus escreve certo por linhas tortas, Não é o caso, não é o caso. Mas é algo que nós poderíamos dizer aqui assim, dessa maneira. Deus trará então, irmãos, justiça por meio de um povo injusto. Deus não vai, irmãos, passar a mão sobre a cabeça do seu povo. Ele usará do chicote e de uma maneira muito severa. Talvez o profeta pensasse que Deus, ouvindo a sua oração, atendendo a sua oração, Deus iria mudar a mente das pessoas. Deus faria com que mandasse talvez um outro profeta ou o próprio Abacuque falar para o povo e o povo se arrependesse. Isso aconteceu com Jonas, no caso de um povo pagão, Nínive. No caso, Jonas não gostou muito, Jonas queria que o povo fosse destruído. Mas talvez Abacuque queria que o povo, o seu povo, se convertesse. E talvez ele pudesse pensar: o Senhor vai fazer algo para que isso aconteça. Deus vai abençoar a todos. O quadro vai mudar. Eu vou continuar orando. E aí Deus diz que não. Deus diz que não vai passar a mão sobre a cabeça do seu povo. E pelo contrário, Ele vai mandar o chicote. E esse chicote, irmãos, será algo que vai atingir o povo de forma muito severa. Um outro pastor, também falando sobre esse livro, o pastor Heber Campos, diz que Deus pratica aqui a lei de retribuição, conforme o registro de Êxodo 21, 24 e 25, que nós sabemos que diz: olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferida por ferida, contusão por contusão. Ou seja, Deus vai agir com o seu povo, dando-lhe a retribuição do que o povo estava fazendo. Porque foi o que nós vimos na semana passada. É o que diz os versículos anteriores, de 2 a 4, onde o profeta ele clama a Deus por justiça. Ele clama a Deus para que acabe a violência. E quem estava praticando a violência, quem praticava a injustiça, quem estava agindo com maldade no coração, era o povo de Judá, o povo de Deus.
a nação escolhida. Estavam rebeldes. E não havia, irmãos, amor um para com o outro. O modo deles agirem, irmãos, é como age muito dos nossos políticos hoje em dia. O povo que se dane. Nós vamos trabalhar em nosso favor. Nós vamos trabalhar em nosso benefício. E, irmãos, aquele povo estava talvez semelhante ao povo da nossa nação. Nós estamos vivendo, irmãos, dias bem difíceis, onde todo mundo quer se dar bem. E para isso não há medidas, seja de uma maneira ou de outra, né? Os fins justificam os meios. O importante para muita gente, para a grande maioria dos brasileiros que reclamam muito dos nossos políticos, que reclamam muito da nossa situação, mas a grande maioria dos brasileiros, irmãos, querem ser beneficiados, não importa como. O negócio é se dar bem. A gente vê o que aconteceu hoje no nosso município, né? 20 policiais presos. Gente que deveria estar nos protegendo, gente que ganha, que tem uma função que serviria para nos proteger, é pior do que os outros. Porque eles têm uma farda que representa o Estado. Eles são tidos como as pessoas do bem. E nós deveríamos olhar para eles com esses olhos, pessoas do bem. Mas na verdade eles estão contribuindo para o mal. Eles ajudam para que a coisa piore cada vez mais. E na nação de Judá, entre o povo de Israel, estava acontecendo isso, irmãos. Muito parecido nesse aspecto. Então, o Criador dos céus, o Deus Criador, o Deus da história, Ele que não perde nada de vista, que nada foge ao seu comando, Ele diz que vai agir pela lei da retribuição. O que vocês têm feito são o que vocês vão receber. E Ele vai usar então, irmãos, os ímpios para fazer o seu trabalho. Algo, irmãos, que não somente surpreende, mas também incomoda o profeta. Como pode Deus usar ímpio para punir o seu povo? Como pode Deus usar ímpio para corrigir o seu povo? Como Deus pode fazer isso conosco? Irmãos, lembre-se que Deus usou até mula. E Ele usa quem quer, irmãos. Deus usou até a mula, né? E Deus aqui está usando, irmãos, um povo ímpio para repreender o seu povo, para trazer, irmãos, correção para o seu povo. Enquanto Deus silenciava, irmãos, a sua voz, havia muitas dúvidas na mente do profeta, que esperava ouvir de Deus algo que trouxesse paz e esperança, algo, irmãos, que pudesse apaziguar suas angústias, e agora Deus fala. Porém, a fala de Deus só vai aumentar o problema para o povo e para o profeta. A fala de Deus, irmãos, não traz alívio. Não traz, irmãos, de imediato um apaziguamento no coração do profeta, na mente do profeta. Pelo contrário, irmãos, aumenta a angústia do profeta. Deus já havia, irmãos, dito pela boca de Isaías, no capítulo 55, versículo 8, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. E Deus agora, então, parece que encontramos aqui uma ação prática do Senhor quanto a esta revelação. Ou seja, o profeta esperava a ação de Deus de uma maneira, e Deus está agindo de uma maneira completamente diferente, mostrando que a vontade de Deus, a maneira de Deus agir, não é a maneira como nós, seres humanos, achamos que Deus deve fazer. Deus agiria, irmãos, por meio dos babilônios, uma nação cruel e impetuosa que agia com brutalidade contra seus inimigos. Um povo apavorante
que confiava em sua própria força e se gabava de suas conquistas, que se davam pela destruição dos povos que eles atacavam. Eles atemorizavam, irmãos, a terra em seu tempo. Os outros povos morriam de medo dos babilônios, e não era para menos, pois onde chegava havia morte, estupro, pânico, horror, destruição. Irmãos, a ação daquele povo era uma ação devastadora. Pior do que esses furacões que a gente às vezes vê na televisão aí. Era um tsunami. Destruíam tudo, acabavam com tudo, por onde eles passavam. O Senhor diz, irmãos, nós lemos aqui, a respeito desse povo, que seus cavalos são mais rápidos que os leopardos, mais ferozes que os lobos à tarde, são como as águias que voam em direção à sua presa com o intuito de devorá-la. Deus diz, irmãos, que eles vêm para praticar violência, comparando-os com o vento do deserto, e diz que farão prisioneiros como a areia da praia. Deus diz que essa gente é Ele próprio que está enviando em direção ao seu povo. E eles são zombadores, tiram onda com a cara de todo mundo, haja visto que a hora que querem, eles dominam tudo, fazem o que querem. São debochados. Há alguma semelhança com os dias nossos aqui no nosso bairro? Quando colocam às vezes a arma na nossa cara e ficam rindo? Quando às vezes diz para você o que você tem que fazer, o que você não pode fazer? Para pensar um pouquinho, né, irmãos? Ou seja, irmãos, Deus estava dizendo que não havia mais chance para ajudar. A longanimidade de Deus se esgotou. Deus já havia poupado Jerusalém quando da invasão à Síria, há mais ou menos um tempo atrás, mas agora com os babilônios seria bem diferente. Deus não iria poupá-los. Deus poupou o seu povo, pelo menos o de Judá, o reino do sul. Mas agora aqui, irmãos, a longanimidade de Deus se esgotou. Deus deu chances para eles se converterem, para eles mudarem de atitude, e eles não mudaram. Eles permaneceram, irmãos, com cabeça dura dos mesmos pecados, nas mesmas práticas pecaminosas. Então diz que agora o que estava para acontecer, aconteceria sem escapatória. Porque assim como os leopardos que atacam impetuosamente sua presa, Judá seria atacada pelos babilônios, que eram sedentos por sangue. Não havia como escapar, irmãos, de um inimigo tão ágil e forte. Os irmãos já viram como o leopardo ataca? Hoje em dia, passa muito documentário, a respeito do mundo animal. E o leopardo, irmãos, ele não é o animal mais veloz. Mas quando ele dispara em direção a uma presa, ele é mais rápido que uma Ferrari, eu acho. Em frações de segundo ele chega a uma velocidade muito alta. E tadinho do animal que ele está perseguindo. É quase impossível esse animal escapar. E ele ataca, irmãos, e ele destrói. Ele pega a sua presa e ele mata. Ele destrói. A comparação que Deus faz é essa. Como um leopardo. Ou seja, não existe muita chance de escapar, ou chance nenhuma para se escapar. Deus diz que como lobos que saem à tarde para caçar, assim Babilônia atacaria Judá, que estava cercada, sem nenhuma chance de fugir. Os lobos, os irmãos vendo esses programas, percebem esses documentários, que os lobos geralmente atacam em grupos. E eles cercam a sua vítima, a sua presa. Jerusalém estava cercada, irmãos. Os babilônios cercaram Jerusalém. E Deus diz, olha, agora o que eles vão fazer é invadir. Não há como escapar. A Babilônia, irmãos, diz Deus ainda, viria como uma águia que se lança por cima de sua presa
sem misericórdia e a devora. Como escapar, irmãos? Ou seja, Deus está dizendo para o seu povo que o que estava para acontecer não tinha como escapar. Judá não tinha nenhuma chance. O decreto divino havia sido lançado e eles seriam então destruídos. Judá seria tratada, irmãos, como qualquer outro povo da terra. Seriam vingados por uma nação idólatra. Deus não iria agora socorrê-los. Deus está dizendo claramente para eles, olha, o que está por acontecer, vai acontecer. O profeta havia clamado, o profeta havia pedido socorro, mas Deus está dizendo para o profeta, dessa vez não. Pelo contrário, dessa vez eu vou enviar destruição e não livramento. Eu estou enviando para vocês a destruição. Irmãos, a ideia de que Deus não permitiria a destruição do seu povo estava caindo por terra. Lembra-se que eu falei no início da teologia que eles tinham que Jerusalém não poderia ser destruída? Deus estava dizendo para eles o contrário. Deus estava dizendo, essa teologia criada por vocês é falsa. Essa argumentação que vocês criaram é falsa. Não tem base em mim. Não tem base nos meus ensinamentos. Jerusalém vai cair. Jerusalém será destruída. Jerusalém será invadida e será levada cativa. Os babilônios, irmãos, Deus diz, eles seriam, irmãos, como o vento destruidor do deserto. Um vento, irmão, seco que destruía por completo as lavouras, queimando a plantação. Deus diz isso para o seu povo. Os babilônios viriam, irmãos, de uma forma cruel, violenta, destruidora. E o número, irmãos, imenso como a areia do mar, seria levado cativo para longe de sua terra, costumes, religião e cultura. Muitos seriam levados. A maioria deles seriam levados, irmãos, para um lugar, irmãos, completamente distante. Os muros de Jerusalém não seriam páreo, irmãos, para as estratégias dos babilônios, que construíam rampas de terra para escalá-los e invadir a santa cidade. Os babilônios eram astutos. Diz aí alguns textos, né, em algumas versões, que eles construíam monturo, né? Ou seja, irmãos, eles ficavam próximo à cidade, eles vinham seus exércitos e eles iam carregando areia, iam empilhando areia na beira do muro, o muro era alto, mas eles iam construindo uma rampa. Eles iam fazendo uma rampa de terra. Certamente ficavam outros, né, com flechas, vigiando aquela área para que nenhum soldado chegasse ali, e eles iam construindo uma rampa até que subiam, chegavam em cima do muro, matavam e destruíam, e invadiam a cidade. Deus disse que eles iam fazer isso com facilidade. E Deus anuncia então, irmãos, o caos ao invés de livramento. E isso, irmãos, é muito surpreendente. Porque o povo estava sempre lembrando de um Deus que livra, um Deus que liberta, um Deus que salva, um Deus que está junto do seu povo para dar livramento ao seu povo. Mas a resposta de Deus para o seu povo agora é o seguinte: eu estou enviando a Babilônia. Eu estou enviando a destruição. Eu estou enviando o caos para você. É Deus que está dizendo isso. O próprio Deus está dizendo isso para o seu povo. E eles não tinham essa perspectiva, irmãos. Eles não achavam, ou melhor, eles achavam que Deus jamais falaria isso. Que Deus jamais agiria dessa maneira. E assim, irmãos, muitas das coisas, muitas das vezes, somos nós hoje. Parece que essa ideia antiga de uma teologia triunfalista invadiu em muitos casos o meio evangélico. Parece que a ideologia ou a ideia, não sei, do comigo ninguém pode, né? Comigo ninguém pode, porque Deus é comigo.
Nós somos os bambambãs do negócio. Nós somos crente. No crente ninguém toca. Há uma teologia que ensina isso, né? Uma teologia triunfalista. Não só naquele tempo, mas nos dias de hoje. Não, que negócio é esse? Nós somos crente. Não tem esse negócio não. Comigo ninguém pode. Com crente ninguém se meta a besta com crente. Será que é bem assim, irmãos? Irmãos, nós podemos tirar algumas lições para nós hoje. E eu quero partir para o final exatamente olhando para algumas lições que penso ser importantes para nós nos dias de hoje. A primeira delas é que Deus disciplina o seu povo. Deus também disciplina o seu povo. E louvado seja Deus por isso. A disciplina, irmãos, diz o autor da carta aos Hebreus, é um meio pelo qual Deus mostra que nós somos seus filhos, que Ele nos ama. E essa disciplina, irmãos, muitas vezes ela se dá através do sofrimento. Um outro pastor, comentando esse livro, o saudoso pastor Isaltino Gomes Coelho Filho, que quando partiu, muitos de nós, eu mesmo lamentei, né? Não só pela pessoa, mas pelo fato de ser um homem que tinha muito ainda, a gente pensa assim, né? Nós como seres humanos, a ajudar a igreja. Mas se Deus o levou, Deus sabe todas as coisas e Ele é maior. E nós temos que ter essa compreensão. Mas o pastor Isaltino Gomes Coelho Filho nos deixou um grande ensino sobre isso em seu livro intitulado Abacuque, nosso contemporâneo. E assim nós podemos ler na página 28, onde ele escreveu: à semelhança de muitos de nós, os contemporâneos de Abacuque presumiam que Deus fosse um Deus que protegesse os seus e castigasse os incrédulos. Hoje, há muitos cristãos que pensam que Deus é sempre bom para os crentes e sempre punidor dos não crentes. Há muito crente que pensa assim. Deus só pune quem não é da igreja. Deus castiga quem não é da igreja. Quem é da igreja, Deus passa a mão na cabeça. Tá tudo bem. Tudo bem, meu filho. Você é meu filho. Ah, meu filhinho. Vem cá, meu filhinho. Tem muita gente ensinando isso por aí. Tem muita gente que acredita nisso por aí. Irmãos, o nosso Deus, o ensino bíblico verdadeiro é que o nosso Deus é Deus de justiça. E independente de onde esteja, Ele punirá o pecado. O nosso Deus, irmãos, é um Deus justo, correto, santo. Ele é amor. Parece que a gente, nos dias de hoje, né, a gente que eu digo, o povo chamado evangélico, a gente só lembra disso. Deus é amor, Deus é amor, Deus é amor. Mas é um Deus de justiça, irmãos. E Ele não deixa passar despercebidamente as atitudes erradas, mesmo que essas sejam do seu povo. E, irmãos, a correção precisa começar na casa de Deus. Deus não se deixa, irmãos, escarnecer. E Deus estava agindo por meio daquele povo ímpio, no meio do seu povo, mostrando exatamente isso. Que Ele faz justiça a todos de igual maneira. Ele é juiz da terra. Ele é Senhor do mundo. Ele é o governante, irmãos, desse nosso planeta, do mundo que nós conhecemos e até do mundo que nós não conhecemos. Ele é Senhor absoluto. E a sua justiça, irmãos, ela deve ser praticada em todo lugar. Deus não é um Deus, irmãos, que concorda, que aceita o mal, seja ele, irmãos, onde for. E muitas das vezes, irmãos, essa justiça Ele fará, ou Ele trará para o seu povo através da dor e do sofrimento. Uma segunda lição, irmãos, que nós podemos tirar desses versículos,
é que o modo de Deus agir ultrapassa os métodos humanos. Sempre achamos que Deus vai fazer as coisas do nosso jeito. Parece que o nosso Deus está dentro de uma caixa onde nós podemos manipulá-lo. Ou seja, nós achamos que Deus age mecanicamente. Deus só pode fazer isso, aquilo, né? Deus só vai até um determinado ponto. E aí nós criamos, né, uma teologia, os ensinos. Deus não pode fazer. Irmãos, Deus pode fazer tudo. Ele é Deus. Lógico, irmãos, que nós temos a sua palavra, onde ele diz todas as coisas, mas ele é maior do que sua palavra. Só tem um que é maior que a palavra. É o próprio Deus. Deus é maior do que a sua palavra. Ele pode passar por cima da sua palavra, porque a palavra é dele. Nós não podemos. Mas até nisso, irmãos, nós precisamos pensar. Ele pode passar por cima dessa palavra, porque a palavra é dele. Não estou dizendo que ele mude a palavra dele. Não estou fazendo essa afirmação aqui. Mas muita gente, irmãos, tem a mania de querer engaiolar Deus. De prender Deus. Dizer que Deus não pode fazer determinadas coisas. Irmão, Deus é Deus. Deus é Deus. Ele é Senhor. Sobre todas as coisas. Inclusive sobre a sua palavra. Sobre o seu povo. Sobre esse universo. Sobre todas as coisas. Porque todas as coisas, irmãos, vieram a existir por meio dele. Então, se ele quisesse, irmãos, não estou dizendo aqui que ele o fará, mas se ele quisesse acabar com tudo e começar tudo de novo, inclusive a sua própria palavra, ele poderia fazer. Sem dar nenhuma satisfação a nós, irmãos. Deus não deve satisfação nem a mim, nem a você, nem a ninguém. Deus não deve satisfação. Ele até por misericórdia nos dá muitas das vezes satisfação. Mas é o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia que leva ele a fazer isso conosco. Mas ele não deve satisfação. Nós não temos, irmãos, que tentar imprensar Deus contra a parede, achando que Deus tem que fazer as coisas do nosso modo. Da maneira como nós compreendemos. O profeta estava clamando ao Senhor, pensando que Deus poderia fazer algo inacreditável em favor do seu povo, sem haver sofrimento para o seu povo. E o que Deus faz? Aumenta a dor. Deus aumenta o sofrimento. Já estava ruim? Vai piorar, filho. O que estava ruim pode ficar pior. Foi o Tiririca que disse, né? Profeta Tiririca, né? Mas o profeta errou, né? O que é pior, não, pior do que tá, não fica, né? Foi o que ele falou. Coitado, errou feio, né? Errou muito feio, né? Tá muito pior, né, irmãos, do que quando houve aquelas eleições, quando ele foi eleito. Irmãos, a história registrada na própria Bíblia nos mostra que Deus é livre para fazer o que quer através de quem ele bem quiser. Em Isaías 44, 28, Deus chama Ciro, o rei da Pérsia. Ou seja, irmãos, um rei ímpio, de uma nação ímpia. Deus diz que Ciro era dele? O que dele? Meu pastor. Olha só o que está escrito em Isaías 44, 28. Que digo de Ciro, palavras do Senhor por meio do profeta. É meu pastor. Deus está dizendo sobre Ciro, é meu pastor. E cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, tu serás edificada e ao templo tu serás fundado. Foi Ciro que depois decretou a deportação do povo. Porque Deus usou ele para que o povo voltasse do cativeiro. Foi pelas mãos de Ciro, mas na verdade foi a mão de Deus usando a mão de Ciro, né, para aquele decreto. Em Isaías 45:1, irmãos, o próprio Ciro é chamado pelo Senhor de meu ungido. Espera aí, não eram os reis de Israel que eram os ungidos do Senhor? Como é que agora um rei lá de fora, um ímpio,
é chamado pelo próprio Deus de ser ungido. O versículo 1 do capítulo 45 do profeta Isaías diz: assim diz o Senhor ao seu ungido, a Ciro, a quem tomo pela mão direita, para abater as nações diante de sua face e descingir os lombos dos reis, para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Irmãos, Deus usa quem quer. Quem está no comando é Deus. A história, irmãos, da humanidade, ela é comandada por Deus. No livro de Jeremias, capítulo 25, versículo 9, Deus chama Nabucodonosor de seu servo. Diz assim: eis que eu enviarei e tomarei a todas as famílias do norte, diz o Senhor, como também a Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e os trarei sobre esta terra, e sobre os seus moradores, e sobre todas estas nações em redor, e os destruirei totalmente, e farei que sejam objeto de espanto e de assobio, e de perpétuas desolações. Irmãos, o modo de Deus agir ultrapassa a nossa maneira de querer ou de achar que Deus pode agir. Deus vai agir, Deus só pode agir assim. Deus só pode agir desse jeito. A maneira de Deus agir é essa. E muitos pegam até versículos, isolados da Bíblia, muitas das vezes para enganar o povo, para dizer que Deus só pode agir de uma determinada maneira. Irmãos, Deus age como quer. Ele não está limitado, como muitos ousam ensinar. Nada pode prender Deus, irmãos. Deus não está dentro de uma caixa. Deus não está engaiolado. E mais uma vez, irmãos, eu quero fazer menção ao pastor Isaltino, que disse o seguinte sobre isto: Deus usa quem quer e quando quer, e não deve a ninguém por isso. Deus não tem que dar esclarecimentos. Ele usou a Babilônia para punir o seu povo, para corrigir o seu povo. Era a maneira que ele estava agindo para ensinar o seu povo. E ninguém poderia, irmãos, repreendê-lo por isso. Ninguém poderia contradizê-lo por isso. Uma terceira lição, irmãos, para a gente finalizar, é uma palavra reflexiva para a igreja. E eu quero ler aqui, nesse livro que mencionei do pastor Isaltino, essa parte. São ponderações sobre 3 citações de Martin Lloyd Jones, um teólogo do século passado, ministro do Senhor, na capela de Westminster, em Londres, na Inglaterra. A respeito dessa questão, ele fez as seguintes ponderações, que eu gostaria que os irmãos escutassem e refletissem bastante. Por que Deus permite que certas coisas aconteçam? Por que a igreja cristã é o que é hoje? Veja a sua história no decurso dos últimos 40 ou 50 anos. Isso ele falou no século passado. Por que permitiu Deus tais condições? Por que permitiu que surgisse o modernismo que solapa a fé e até nega suas verdades fundamentais? Por que ele não fere de morte essas pessoas quando proferem blasfêmias e negam a fé que deveriam pregar? Por que permite ele que se façam tantas coisas erradas, até mesmo em seu nome? Segunda ponderação desse homem de Deus, que faleceu, se eu não me engano, em 1981. Ele era de 1800 e alguma coisa. Morreu bem velhinho. Temos de admitir o verdadeiro estado da igreja e reconhecer sua iniquidade. Devemos entender a possibilidade de que as forças que hoje mais se opõem à igreja cristã talvez estejam sendo usadas por Deus para o seu próprio propósito. Irmãos, nós não podemos ficar cegos diante do que nós estamos vendo como igreja. Não adianta a gente ficar batendo palma, irmãos, para o crescimento evangélico no Brasil, no bairro,
O Brasil está um caos. O Brasil se tornou, irmãos, uma pátria nojenta. Infelizmente. O Brasil é dominado, irmãos, pela corrupção em todos os setores. Eu acho que não há um setor que escape da corrupção. Todos os setores, irmãos, estão contaminados e muito contaminados. Na perspectiva humana, não há esperança. Você tem esperança? Há alguém que tenha esperança aqui? Eu não quero fazer menção, mas tem muita gente falando, né, de candidatos, possíveis candidatos à presidência do Brasil, alguns militares. Um militar, né, na verdade. Ele é ficha limpa. Graças a Deus que ele seja ficha limpa. Que bom! Mas será que ele vai resolver o nosso problema? Ele não vai governar sozinho? Irmãos, pela perspectiva humana, não há esperança para a nossa nação. Porque a nação está corrompida, dominada. Mas, irmãos, a igreja está na mesma condição. Porque a gente vê homens que estão lá na televisão, lá do lado do Temer, dizendo que o Temer é um homem de Deus. Que o Temer foi colocado lá por Deus é uma coisa. Eu acredito. Agora, que ele seja homem de Deus para essa nação, como muitos estão lá falando isso com ele, isso aí, irmãos, é público e notório. Gente que vem para a televisão, que tem programa em televisão. Gente famosa. Gente, irmãos, no meio evangélico que teria uma oportunidade muito grande de influenciar o povo de Deus. Vai para lá fazer isso. Gente, irmãos, que se envolve com um monte de político corrupto. E depois fica nervosinho em rádio, em televisão, gritando, berrando. Mentiroso também. Enganador também. Fala em nome de Deus, mas não serve a Deus. Então, irmãos, a igreja precisa despertar para a verdade. Porque, irmãos, se a igreja estivesse influenciando essa nação, pelo número de evangélicos que tem nessa nação, e dizem que são mais de 30%, segundo o IBGE, mais de 30% dessa nação, irmãos, são evangélicos, estão numa igreja chamada evangélica. E que porcaria de testemunho e de vida é essa, irmãos, que não muda em nada no bom sentido? É porque, irmãos, esse grupo de 30% está mais do que atingido, irmãos, pelo que domina esse país. Lamentavelmente, irmãos, eu não digo isso com alegria no meu coração, não. É uma constatação do que nós estamos vivendo nos dias de hoje. Assim como nos dias de Abacuque, quando a corrupção dominava, quando a imoralidade predominava, irmãos, sobre o povo de Deus, na casa de Deus. E eles não queriam ver isso. Tá tudo bem, a gente vai fazer a festinha para Deus. Não, vamos fazer uma festinha para Deus. Deus fala por meio de um outro profeta aqui. Ele estava enjoado desse tipo de festinha. Deus estava enojado com essas festinhas que eram oferecidas a ele. E o que nós vemos hoje, irmãos, é a igreja evangélica fazendo festa toda hora. Nós festejamos muito. Mas é só carnalidade, na maioria das vezes. Porque na vida diária, irmãos, falta a presença de Deus. Falta o temor a Deus. Falta a obediência a Deus. Isso é muito sério, irmãos. E a terceira e última ponderação do Dr. Martin Lloyd-Jones diz: tem a igreja cristã compreendido que sua presente condição e muito do seu sofrimento podem ser o castigo do Senhor pela infidelidade e apostasia em que ela tem caído com frequência? Durante um século, a igreja, falando em sentido geral, vem negando o sobrenatural e o miraculoso, pondo em dúvida a própria divindade de Cristo e exaltando a filosofia sobre a revelação.
Tem a igreja, portanto, motivos para se queixar se passa por momentos difíceis? Tem se humilhado ela com pano de saco e com cinzas? Tem ela reconhecido e confessado seus pecados? Tem o mundo como um todo qualquer direito de se queixar? A despeito dos juízos de Deus sobre nós, tem havido um comportamento de humildade? Há espírito de arrependimento? Se há, onde está ele? Irmãos, a maioria dos evangélicos são arrogantes. Acham que são melhores do que os que estão lá fora. Acham que têm mérito por estarem na igreja. Sou merecedor, estou na igreja. Às vezes não fala com a boca, mas as atitudes demonstram isso. Irmãos, nós precisamos chegar diante do Senhor, irmãos, com humildade. A nossa real condição, irmãos, é de miséria. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo por isso. Louvado seja o Senhor Jesus Cristo porque Ele nos aceitou. Ele nos chamou. Ele nos escolheu. Ele nos agraciou, irmãos, com a salvação. Uma salvação, irmãos, que não tem um tiquinho de nada da nossa parte. Nós não contribuímos com nada, irmãos, nessa salvação. Mas a igreja parece que está vivendo em um tempo que nós gostamos de exaltar a nós mesmos. Nós somos bons. Nós somos maravilhosos. E não somos, irmãos. Não somos. Eu não baixei o meu celular, né? Leva ele lá para fora e mata ele. Desculpa, irmãos. Eu sempre tiro o volume e hoje eu esqueci. Então, irmãos, que nós possamos refletir sobre essas questões e que nós possamos viver neste mundo totalmente dependentes de Deus, mesmo quando a sua forma de agir não é aquela que esperamos ou muito menos a que entendemos. Nós não entendemos, irmão, na maioria das vezes. Na maioria das vezes. Há sábios, há teólogos bons no nosso meio, mas a verdade é que nós não temos condições de entender plenamente a mente de Deus. Deus age como quer, quando quer, do meio, da maneira que Ele quer, por meio de quem Ele quiser. A nós, irmãos, cabe uma coisa: esperar no Senhor e confiar naquilo que Ele fará. No próximo estudo continuaremos dando sequência. Amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós te agradecemos por esse tempo. Te agradecemos por esta hora, por esse estudo. Te rogamos a tua graça e a tua misericórdia sobre as nossas vidas. Ó Pai, ajuda-nos, ó Deus, na compreensão da tua vontade, da tua palavra. Ajuda-nos, ó Deus, a termos o entendimento de que o Senhor é soberano em todo o tempo e de que, ó Deus, o Senhor, ó Deus, governa o mundo, mesmo, ó Deus, quando parece que não há controle. Mesmo quando parece, ó Deus, que nós estamos abandonados. É o caso que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Olhamos para um lado, para o outro, para frente, para trás, para cima, para baixo. Não há solução. Não há solução, Deus. Quando eu digo, ó Deus, olhar para cima, ó Deus, me refiro aos poderes constituídos, não a Ti. Porque sei, ó Deus, que a solução está no Senhor. Mas o Senhor tem o tempo certo e a maneira certa de agir. Ajuda-nos a confiar nisso. Ajuda-nos a acreditar nisso e a ser confortados por isso. Nos acompanha para os nossos lares, nos guarde, nos livra de todo mal. Faça a tua vontade, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor.